Calil, extraordinário mais uma vez, apaixonante, né, professora? Ouvir Calil falar é assim, a gente está lá conectado no DDW, a gente via tudo aquilo. Calil consegue reproduzir com a simplicidade para todos nós e não tem como Imagina. não se apaixonar. Eu acho que a convivência que eu tive com vocês que realmente pulsa cada dia. Carla fala que eu sou apaixonado, alucinado por neuromodulação, por eixo cérebro-intestino, né, Carlinha? Seja bem-vinda, Carla. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui. Eu queria agradecer a oportunidade de ouvir o professor Calil, a professora, que é sempre um presente para todos nós. Tenho certeza que a audiência também concorda comigo e sou uma grande fã. É. E a neuromodulação o Fábio eu acho que o Fábio já é um expert, eu ainda estou engatinhando, estou aprendendo aí sempre, todos os dias. Ô, Calil, eu acho que você está ainda compartilhando a sua tela com a gente. Não, não é minha mais não. Não? Não é a Tá. minha. Talvez Não, seja então o da pronto. Maria do Então Carmo. pronto. Ah, então pronto. Não, não, já voltou. Já voltou, tá maravilhoso. Professora Maria do Carmo, seja bem-vinda. Muito boa Su- noite a todos. Fábio, obrigada aí pela oportunidade de falar aqui, tendo a Carla nessa mesa e o professor Calil, dando essa maravilhosa conferência sobre esse eixo tão complexo, de forma tão clara e simples. A gente, assim, realmente tem uma noite maravilhosa. Muito obrigada, Calil, aí, pela sua Imagina. é, Tinha que caprichar, né? apresentação Falar junto com você, preciso caprichar. e facilitando enormemente o que tem por aí. Muito obrigada, tá aqui. Com certeza, professora. Hum. Nós conseguimos começar essa história e a gente convida todos os colegas. Tem uma série de videocasts que estão no nosso canal da Neurogastro. Convidamos a todos para poderem acompanhar. Vamos lá, compartilhem com colegas, para mais e mais colegas poderem compreender, aplicar isso no dia a dia. E a gente começou a trabalhar, Calil, principalmente com a percepção do gastro para o momento do consultório. Eu acho que a percepção da ansiedade, percepção do transtorno do humor, algum momento saiu um artigo agora mostrando o impacto que é a depressão, principalmente nas doenças da interface, da interação entre o cérebro e o intestino. Estima-se que 63% dos pacientes vão ter um transtorno do humor envolvido, um transtorno cognitivo envolvido. Hoje, a depressão está entre a terceira e a quarta causa mais comum de impacto social dentro das nossas sociedades. Estima-se que em 2030 a depressão seja a maior causa de alterações clínicas no ser humano pela OMS. Calil, o que você coloca para todos nós, para um gastro que está começando a vida? Quais são os sinais? Quais são os tópicos que ele tem que se atentar, principalmente nessa fase que o paciente apresenta para a gente com a hipersensibilidade visceral, hipersensibilidade clínica, hiperatividade, às vezes perda do foco, uma perda do amor, do prazer de viver, naquele momento de perder o prazer de momentos simples. Mas como o gastro tem que ser atento e como ele vai direcionar gradativamente esse tratamento pensando no eixo microbiota intestino-cérebro. Ó, Fábio, ótima sua colocação, né? Eu fico pensando sempre em trazer isso para o nosso clínico, para a nossa pessoa do dia a dia, como é que ele vai detectar esses quadros, né? E a sugestão é sempre, às vezes a pessoa tem um pouco de receio, será que se eu abordar algum tema mental, se eu falar um pouco da vida sobre a pessoa, será que isso não vai se estender muito? A minha experiência é que não. A gente tem que estar aberto a escutar o paciente, perguntar o que está acontecendo com ele, principalmente naquele paciente que não vai tão bem na nossa terapêutica.
O paciente que não vai tão bem, que não vai redondo, que você entrou com uma medicação que você sabe que é boa, adequada, ou que ele começa a ter muito efeito adverso, ou que ele começa a não responder adequadamente, coloca uma lupa ali e vamos atrás dos estressores, do que está acontecendo com os estressores para essa pessoa. E a gente às vezes se dá conta que não são os grandes estressores que são danosos para o cérebro. O que é danoso para o cérebro é o estresse de pequena intensidade, porém de longa duração. E isso é muito danoso. Então a gente tem que tomar muita atenção com isso. O estresse não é aquele estresse de, fui demitido, aconteceu qualquer coisa na minha família. Não. O que é danoso para o neurônio é o estresse de longa duração e pequena intensidade que vai passando desapercebido. Então, essa pessoa tem que se dar conta de todas as questões estressoras que ela convive. Então, quando a gente fala de estresse crônico, nem precisa ser tão longo. São a partir de 3 meses de estresse constante, mesmo que de pequena intensidade, você já tem alterações mensuráveis para essa pessoa. Então, esse estresse é muito delicado e é o que a gente, na área médica, tem que estar atento. E é difícil o paciente trazer isso diretamente, mas nós temos que perguntar, olhar e estimular o contrário disso, que é uma melhora de qualidade de vida, movimentos de vida que são fundamentais, poder ter prazer em alguma situação, poder realmente estar mais ativo em muitas coisas. Os estudos mostram que se a atividade física é fundamental, mas se você dançar, é melhor do que qualquer outra atividade, porque o dançar tem a atividade aeróbica, mas tem também a interação. E isso é muito interessante. Então, não é só atividade física, é uma interação afetiva que é importante. Não é só uma alimentação com pré-bióticos que é importante. Então, são várias coisas que essa pessoa precisa, ao longo do tempo, ser orientada. E aos poucos a gente consegue uma melhora muito acentuada nos nossos tratamentos. Certeza. Pensando nesse estressor, pensando nesse estímulo que o paciente vai poder ter algum tempo e pode levar a um transtorno de ansiedade generalizada, que eu acho que é muito presente nos nossos consultórios, não sei se Maria do Carmo concorda comigo, principalmente nos pacientes que têm dor, que têm hipervigilância, os pacientes que têm realmente algum que aquele momento do sintoma traduz para ele como um grande impacto. Imagine, muitos pacientes que muitas vezes têm dor torácica de origem não cardíaca, vindo aí por uma pirose, por hipersensibilidade ou refluxo, o paciente desencadeia uma reação de medo, de grande ansiedade, achando que vai infartar. Muitas vezes o paciente tem uma dor abdominal, naquela da intestino irritável, e sempre abre uma lacuna desencadeada pelo medo, pela ansiedade generalizada e leva até mesmo o risco de um câncer, o medo de um câncer. Como o médico deve abordar essa primeira etapa? Já que a gente tem tanto medo hoje do benzodiazepínico, você acha que o gastro pode começar a abordar esse paciente? Como ele poderia, quais são os detalhes que ele poderia começar até fazer uma ponte para o psiquiatra? E eu entendi que foi para Maria do Carmo essa colocação que Não, você não, fez. primeiro para ti, depois da Primeiro para mim. professora, vai, foi. Eu sou antigo, eu prefiro que ela comece a responder e eu continuo. As meninas sempre, né, Maria do Carmo? É, obrigada, Calil. O que o Fábio coloca é a nossa possibilidade de uma prescrição de neuromodulação, nós gastroenterologistas, eventualmente, antes de encaminhar ao psiquiatra. Eu acho que, claro que sim, com cuidados necessários, com conhecimento das drogas. É preciso que nós, gastroenterologistas, estudemos esses antidepressivos com um pouco mais de confiança, até para que a gente possa prescrevê-los e saber como fazer essa prescrição de uma maneira adequada. E, claro, sempre que necessário e com muito bom senso, encaminhamos aos psiquiatras. Até porque, né, Calil, nem sempre paciente consegue uma consulta com o psiquiatra. Eu acho que é muito bem-vindo que o gastroenterologista se adapte, conheça os neuromoduladores e saiba, de alguma forma, prescrever
para uma ansiedade mais leve, para uma depressão, para quando a gente tem evidências de que essa neuromodulação vai ser muito bem-vinda para o paciente, principalmente os nossos pacientes com doenças funcionais. Sem dúvida nenhuma, isso é fundamental, né? Os quadros leves a moderados, eles não devem vir ao psiquiatra. Eles devem ser acompanhados, cuidados pelo especialista das outras áreas, né? E o gastro sempre foi alguém muito atento a essas questões psicossomáticas, né? Então, isso sempre chamou muita atenção e é um profissional habilitado a isto. Então, acho que a primeira abordagem tem que ser realmente do gastro, abordar, acertar uma medicação, iniciar, porque isso vai ajudar muito e a gente já sabe disso há muito tempo. Talvez, viu, Fábio, uma sugestão é que em algum momento a gente pudesse falar de psicofármacos. Sabe, eu acho que é uma dúvida que todos os médicos têm, né? Quando usar, doses, quais são as nuances de cada um, sabe? Às vezes a gente não conhece a meia-vida de uma medicação. Posso dar um exemplo, por exemplo? Para mim, existem dois erros grotescos em psicofármaco. Os pacientes às vezes usam pregabalina à noite, dose única noturna. É bom, ele relaxa a musculatura, ele dá um pouco de sonolência, só que a meia-vida dele é 8 horas. Então, tudo bem, ele vai passar melhor à noite, mas às 10 da manhã ele não tem mais medicamento, né? Então, e aí a pessoa não sabe como é que eu faço isso, como é que faz, então não dá. Pregabalina precisa ser em 2 ou 3 dosagens. Então, são coisas, nós não temos de liberação controlada. Paroxetina também, é que a paroxetina já tem formulações de liberação controlada. Fluoxetina aumenta a ansiedade no início e dá muita interação medicamentosa. Fluoxetina, o clínico não deveria usar, porque ela vai dar interação com quase todos os remédios clínicos que o paciente está tomando. Então, são detalhes que a gente precisaria um dia ficar horas aqui falando só de interações e quando indicar. A minha sugestão só é indicar o especialista sempre que houver um risco maior, ou o paciente não está indo bem no tratamento, ou tem uma história pregressa dela, ou de algum familiar próximo com transtorno bipolar, ou tem um transtorno de personalidade que sempre complica muito as abordagens, ou ainda quando o paciente tiver risco de suicídio. Isso aí são riscos que aí tem que deixar isso para o especialista poder aprender a lidar com isso de uma forma mais tranquila e ficar com os quadros leves a moderados, que é a grande maioria, né? A grande maioria, felizmente, tem quadros leves a moderados, e isso o especialista precisa estar cuidando. O Calil, a experiência hoje, você que convive da aula Brasil afora com psiquiatras, neurologistas, geriatras, a experiência com o psicobiótico está cada dia mais presente no consultório. Vocês têm utilizado já, talvez começaram até antes da gente. Você percebe isso na literatura mundial? Realmente estamos começando a achar um fármaco ou uma terapêutica coadjuvante nos tratamentos. Quais são as dicas que você poderia dizer para a gente de como a gente poder utilizar, qual a melhor forma, quanto tempo que a gente poderia estar utilizando, querido? Você sabe, Fábio, nos consultórios psiquiátricos, quem trouxe essa inovação foram os pacientes. Os pacientes que chegavam no consultório tomando, sabendo, importando às vezes, ou comprando em farmácias fora do Brasil e trazendo para a gente, eu estou tomando isso aqui, e aí os médicos começaram a olhar, a ver, os psiquiatras, né, começamos então a estudar isso um pouco mais, e aí a literatura explodiu nos últimos 10 anos, explodiu a literatura de uma forma muito benéfica para os psicobióticos, né? Então, isso chegou no nosso consultório via pacientes e aí você começa a ir atrás e foi genial. Eu praticamente utilizo em quase todas as minhas receitas, quase todas, para todos os quadros da psiquiatria, porque o benefício é muito grande, é muito grande.
A partir de 15, 20 dias, o paciente começa a te contar, e alguns imunoterapia com psicobiótico, porque muitas pessoas não querem. Ah, eu não quero tomar o faixa preta, ah, esse remédio aqui pode me deixar viciado, isso aqui. E tem razão. Nossos remédios são eficazes, mas eles também são complicados. Não é tão simples usar os nossos medicamentos, dão muitos efeitos adversos, sexualidade, peso, né? Muito efeito adverso. Então, o psicobiótico é extremamente interessante. Eu tenho vários pacientes com quadros de ansiedade em monoterapia com psicobióticos. Isso é muito interessante. Agora, não é qualquer um, então tem que realmente. Eu estava falando das cepas, estava falando do que a gente precisa usar, o que os estudos mostram. Que lactobacilos e bifidobactérias, nós temos estudos que essa associação realmente traz muitos benefícios em termos de ansiedade e como coadjuvante de quadros depressivos. Isso a gente não tem a menor dúvida. Pacientes estressados, pacientes com TAG, né, que você estava falando, ansiedade generalizada, pacientes com ansiedade social, pacientes com fobias, vão muito bem com psicobióticos, até em monoterapia. E isso é bem interessante para a gente pensar, viu? Fabio? Carlinha, tem algo? Então, eu acho tão interessante os videocasts, eu acho que chama muita atenção às vezes, porque, vamos assim dizer, não é fácil, mas o diagnóstico muito evidente, né, do paciente já com o diagnóstico de um transtorno depressivo, paciente já com o diagnóstico de transtorno de ansiedade, ou mesmo um paciente muito sintomático, em que a gente já faz na gastroenterologia um diagnóstico da SIBO, da desbiose, por exemplo, mas tem esses pacientes que ficam assim subliminares, né? Eles melhoram um pouco, mas não melhoram completamente, e fica parecendo que está faltando alguma coisa, alguma chavezinha que a gente precisa encaixar ali para o paciente ter uma melhora. É, a minha pergunta, na verdade, professor Calil, professora, por exemplo, vamos imaginar, eu tenho alguns pacientes, por exemplo, que têm pós-operatório de cirurgia bariátrica. Esses pacientes, com muita frequência, eles fazem quadros de desbiose, enfasibo, né? Até pela mudança do trânsito intestinal, toda uma mudança importante. Então, muitas vezes esses pacientes precisam tratar a SIBO, depois, na sequência, a gente faz, muitas vezes, o tratamento com o probiótico, e alguns, eu tenho uma experiência com outro paciente, uma especial, que melhorou muito com o psicobiótico, porque ela também tem transtorno de ansiedade generalizado, a ponto de diminuir a medicação que ela estava precisando usar para o transtorno de ansiedade com o tempo do uso, depois do psicobiótico. E melhora também da parte intestinal, enfim, tudo. Por quanto tempo o paciente deveria usar esse psicobiótico? Sempre? Tem um tempo mínimo? Ele pode parar um tempo e voltar depois? Existe assim, uma forma de lidar com isso melhor, assim, aliás, de racionar, de pensar como fazer isso com o paciente? É lógico que a gente tem que sentir o paciente, né? Mas teria uma ideia, assim, já nos trabalhos mais recentes, mostrando por quanto tempo a gente deveria usar? Maria do Carmo sempre, né? Tentar responder as 28 perguntas que a Carlinha colocou juntas aí, né, Carlinha? Você está sem som. Tá no mudo, professora? Desculpa, desculpa. É uma resposta assim que eu acho que é a experiência que a gente vai ganhando na prática, que a gente vai definindo, mas se a gente pensar que é uma modulação, né, dessa neurotransmissão, dessa desbiose aí a nível central e periférico, né, no intestino, eu acho que tem que ser por um prazo maior. É muito difícil a gente pensar que por um curto período a gente terá resultados assim, pelo menos resultados favoráveis e sustentados a longo prazo. Então, eu acho que essa modulação principalmente com psicobióticos, deve ser por um período, no mínimo 6 meses, mas o professor Calil com certeza tem a sua experiência na clínica, como ele falou, ele receita para quase todos os pacientes, então essa experiência é fantástica.
Você sabe, Maria do Carmo, o mais frequente é que eles param os medicamentos tradicionais, mas eles mantêm o psicobiótico, sabe? É muito interessante, e eles estão corretos. A gente deveria realmente utilizar por um tempo mais longo. A gente tem que sempre lembrar, eu gosto de uma frase que o Barbucci, eu ouvi o Barbucci dizer, e eu reproduzo isso para meus pacientes, que o psicobiótico ele não é uma semente que plantou e isso vai gerar uma árvore e acabou. Não, ele precisa ser sempre tomado, restituído. Então, isso é por muito tempo. Nos tratamentos psiquiátricos, a coisa mais interessante, pessoal, é que o tratamento ele não para na hora que o momento que o paciente está ótimo. O momento em que ele está ótimo é o meu dia número um. Eu preciso geralmente manter esse tratamento por pelo menos 6 meses, porque senão a chance de recidiva, a chance de uma recorrência do quadro, elas são enormes. Então eu preciso manter isso um pouco mais a longo prazo. E nisto, o psicobiótico é fantástico, porque eu consigo diminuir a dosagem da medicação antidepressiva, por exemplo, ansiolítica que ele está tomando, e eu mantenho com psicobiótico por um tempo maior. E isso costuma ser uma técnica muito interessante que a gente tem usado. Só lembrar que a gente não pode usar psicobiótico, a única recomendação séria que a gente tem é com pacientes imunodeprimidos, né? Então, imunodeficientes, a gente não pode usar nenhum tipo de organismo vivo. Então, a gente precisa tomar cuidado. Às vezes, o paciente, num tratamento de um oncológico mais sério, alguém que fez uma supressão por algum motivo, a gente tem que tomar alguns cuidados com esse paciente e não utilizar organismos vivos como psicobióticos, né? Mas pouquíssimas são as contraindicações totais, né? E a gente deveria, então, estar utilizando, eu utilizo basicamente em todos os pacientes, todos. Eu sempre prescrevo, e essa é a parte gostosa da prescrição, porque é muito bem aceita, viu, Maria do Carmo? E Com certeza. Carlinhos, eles adoram, gostam, que bom, e na página que a gente tem da clínica, a gente fala muito de psicobióticos sempre, orienta alimentação, mudança de estilo de vida, isso é fundamental. Perfeito, perfeito. Calil, eu acho importante você ter salientado essa questão da gente evitar em paciente imunossuprimido ou que tenha alguma deficiência imunológica, enfim, porque nos estudos, nos trabalhos, inclusive no COVID que você citou, tivemos estudos em pacientes graves em UTI, onde se viu uma desbiose muito grande, mas isso deve ser restrito à pesquisa. Nós, na prática, eu reforço a sua opinião que a gente deve evitar em pacientes que têm uma imunossupressão ou questões de defesa comprometidas, porque a gente está dando organismo vivo e que a gente não Ah, sabe como vai ocorrer essa interação com a própria microbiota nativa de cada paciente. Então, é só para reforçar o que você disse também para os nossos pacientes da gastroenterologia.